Que nós nos encontramos nesta casa de oração, nesta casa de Deus, aonde passamos uma tarde para podermos nos prepararmos melhor no caminho da santificação rumo aos céus. Hoje, missa da Santíssima Trindade. Felizes nos reunimos em comunhão com as três pessoas da Santíssima Trindade, o Deus único que nos convida a fazer parte de sua vida trinitária. Benditos sejam o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Acolhidos e amados pela Trindade Santa, celebremos da alegria de filhos e filhas de Deus. Nós vamos então dar início a essa celebração com o presidente, Padre Manto, com a entrada das bandeiras e os coroinhas. Enquanto isso, cantamos o canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Imenso coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, um coração que sabe que não sabe amar, um coração que não sabe perdoar, um coração que guarda rancor e ressentimento, um coração que não sabe se abrir e que não coloca dentro de si a virtude da humildade, a virtude da simplicidade, um coração que só sabe pensar em si, um coração que só quer puxar a razão para o seu lado. Por isso, Jesus, mandai o vosso Espírito para que eu consiga, na humildade e na simplicidade, reconhecer os meus pecados e dizer: Senhor, por todas as vezes que eu fiz o pecado, perdão, Senhor. Abrindo-nos a misericórdia de Deus, cantemos suplicando o perdão dos nossos pecados.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Além de pelo perdão recebido, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelaste o vosso inefável mistério, fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para entrarmos no rito da palavra. Deus é Senhor do céu e da terra, e Pai de todos nós, batizados em nome da Trindade Santa. Conduzidos pelo Espírito, acolhemos com alegria a palavra que nos revela a vida de Deus comunhão. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, e se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com a mão forte e o braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis, os seus mandamentos, que hoje te prescrevo para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Feliz o
Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para ficardes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós aclamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que os ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus reconhecem-no em toda a criação, em tudo aquilo que a natureza se lhes apresenta. Por exemplo, aqueles que nasceram no Espírito e que são filhos de Deus, observam os mandamentos, guardam os mandamentos. Aqueles que nasceram no Espírito de Deus, aproximam-se uns dos outros. Aqueles que nasceram e que de facto são co-herdeiros com Cristo e em Cristo, sabem que no mundo nós somos transeuntes e que nada levaremos conosco senão aquilo que nós herdamos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, meu amor. Um amor que se manifesta em toda a criação, toda a criatura, um amor que nos deve levar a fazer várias interrogações, várias perguntas sobre tudo naquilo que nós ouvimos na primeira leitura. O livro do sábio nos faz, de fato, levar a mão à consciência. Haverá um Deus, haverá um povo tão agraciado, haverá um Deus que tenha sido tão merecedor da graça, da proteção, um povo que tenha merecido o Deus vir até o seu encontro e conversar com Ele, como vós, ó irmãos e irmãs, tendes esta graça. Portanto, esse Deus, cujo rosto vos foi apresentado como o rosto do Deus misericordioso, o Deus da ternura, o Deus de bondade, o Deus do perdão, o Deus da acolhida, o Deus que ama incondicionalmente.
Esse Deus é o Deus Criador, e por isso, enquanto Criador, Ele se apresenta como o rosto de Deus Pai. Esse Deus que hoje nós adoramos como sendo a presença real do amor de Deus, que dá a sua vida por todos nós, para que nós, uma vez conscientes deste amor que nos salva, que nos redime, nós olhemos para Jesus e o tenhamos como o nosso Salvador, o tenhamos como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que na sua mansidão e na sua simplicidade nos ensina a amar incondicionalmente, a respeitar as diferenças, a eliminar dentro dos nossos corações o espírito de ira, de vingança, de prepotência. Esse Deus é o Deus Filho, é o Deus misericórdia, é um Deus que tira aquela imagem que nós tínhamos do Deus castigador, do Deus severo, do Deus cuja voz não podia ser ouvida. Como o povo de Israel dizia diante de Moisés: fale-nos a nós, tu, e não que Deus nos fale, porque ouvir a voz de Deus, ver o rosto de Deus, significaria a morte, porque tratava-se de um rosto de Deus severo, um Deus que castiga até a 10ª geração. Mas o Deus apresentado na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é um Deus de misericórdia, é um Deus presente, é um Deus que caminha conosco. Apesar da dureza do nosso coração, apesar do véu que vai dentro do nosso coração, Ele está do nosso lado. E Ele, aos poucos, vai trabalhando, desde que nós nos deixemos moldar, desde que nós nos deixemos transformar por Ele, Ele vai mudando o nosso coração, vai arrancando do nosso peito o coração de pedra e vai colocando dentro de nós um coração de carne, um coração que sabe amar, um coração que sabe compreender, um coração que não exclui, um coração que, inserido dentro da comunidade, não escolhe o seu amor para com as pessoas. Eu quero simplesmente me relacionar com A, com B e aquele outro não. Um coração que se doa para todos os homens e todas as mulheres. E por isso é que Jesus nos envia no Evangelho, como nós ouvimos. Jesus aparece aos seus discípulos, como havia recomendado lá na Galileia. Eles iriam lá para receber o envio, a missão, a última missão. Ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que acreditarem serão salvos, e aqueles que não acreditarem serão condenados. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Portanto, esse conceito de que Jesus está entre nós, está conosco, nós, como aquele que vivifica, como aquele que fortalece, como aquele que anima a nossa fé, encoraja a nossa esperança, aquele que é, de fato, a verdadeira acolhida, se manifesta como o Deus Espírito Santo, o Deus fortalecedor. Por isso é que ele disse: quando ele fosse, enviaria o Espírito Santo. E com o envio do Espírito Santo na semana passada, o Pentecostes, se torna clara a presença do Deus uno e trino. Portanto, nós acreditamos num Deus que é Pai, que é Deus Filho, que é Deus Espírito Santo. É um Deus família. Um Deus que o conceito de família que ele estabelece é um conceito que respeita as debilidades dos outros. Aliás, quanto mais débil for a pessoa, mais intensa é a sua forma de amar, mais é a sua preocupação para com essa pessoa débil, a fim de que a traga para junto de si e dentro da sua fraqueza seja fortalecida. Pois, como diz São Paulo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Paulo diz isso, Paulo estava falando exatamente do reconhecimento das nossas falhas. Paulo reconhece que ele é limitado e que precisa da força divina, o que às vezes diverge de nós, as nossas posições. Nós nos agarramos, nos apropriamos dos nossos caprichos, das nossas vontades e não nos abrimos. Nós nos fechamos. Lembremos-nos de que o amor trazido por Jesus Cristo é um amor que sai dentro de si e parte ao encontro do irmão.
Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria saído lá do céu, não teria vindo. Mas Ele veio para dizer que o amor de Deus não é um amor egoísta, é um amor doação, é um amor entrega, é um amor serviço, é um amor compreensão, mas é um amor que se reveste de humildade, pois na sua divindade Deus se faz tão pequeno, se faz um ser mortal, o imortal se faz mortal, o humano se faz, o divino se faz humano, o forte se faz fraco, para revestir a nossa fraqueza, a fim de a tornar capacitada, a fim de a fortalecer. Por isso, queridos irmãos e irmãs do apostolado de oração, se nós realmente queremos seguir as pegadas de Jesus, sem humildade não se pode chegar lá. Sem a simplicidade não se pode chegar lá. Apego aos nossos caprichos não se pode chegar lá. Apego às nossas vontades não se pode chegar lá. E por isso é que nós precisamos, todos os santos dias, nos fazer uma interrogação. Eu sou membro do apostolado de oração. Eu sou humilde? Não humilde segundo o meu ponto de vista, mas humilde segundo o ponto de vista de Jesus. Eu sou simples, não segundo o simples no meu ponto de vista, mas simples no ponto de vista de Jesus. Porque muitíssimas vezes o elogio na própria boca é um vitupério, é uma falácia. Muitíssimas vezes a gente diz: eu sou justo, eu sou verdadeira, eu sou honesta, eu estou certo, eu... E onde está? Você já se confrontou? Eu sou humilde. Você se confrontou com a humildade de Jesus? Você já se rebaixou até o chão, como Jesus fez? A gente precisa parar um pouquinho. Você já fez uma caminhada de reconciliação, de perdão? Ah não, mas o padre fala, isso é só baboseira, só na cabeça dele. Sim, só na minha cabeça. Mas a gente tem que olhar para Jesus. Porque muitas vezes a gente busca razões dentro de nós, não busca razões em Jesus. E quando nós buscamos razões em nós e não buscamos razões em Jesus, nós não nascemos de Deus. Nós não nascemos no Espírito, nós estaremos nascendo na carne. E quando nós nascemos na carne, nós nos apegamos às coisas da carne. Nos apegamos às nossas ideias, nos apegamos aos nossos princípios, nos apegamos às nossas razões, nos apegamos às nossas vontades, nos apegamos aos nossos caprichos, menos aquilo que Jesus Cristo fez. Menos o rosto do amor, o amor que Jesus Cristo trouxe entre nós, o amor serviço. Porque às vezes a gente trabalha na igreja, a gente se doa, mas se doa segundo o nosso esquema mental. E nós não estabelecemos aquilo que Jesus Cristo fez, que é uma doação sem olhar para quem. É uma doação que inclui todos, inclusive as diferenças, inclusive os erros dos outros, inclusive as falhas dos outros. Um amor que leva as pessoas a tomarem consciência dos seus erros. E se necessário for meter a mão na ferida, o dedo na ferida para lavar, a fim de que essa ferida se cure, sare, seja necessário. É o que Jesus Cristo fez quando entrou no templo, pegou no chicote e começou a dar naquelas pessoas que estavam lá no templo vendendo, profanando o templo. Traziam pombas, traziam dinheiro, cambistas, estavam lá no templo. E às vezes nós, do apostolado de oração, corremos o risco de fazer negócios dentro do nosso templo, dentro da nossa igreja, dentro do apostolado de oração, dentro da congregação mariana, dentro dos grupos de família, dentro de todas as pastorais. Nos apropriamos disto e queremos fazer dessa pastoral o nosso monopólio. Queremos fazer da igreja, como se fosse, no caso eu como padre, quero fazer da paróquia a minha propriedade. Só a minha voz é que vale, só o que eu penso é que diz, é que conta, só o que eu mando fazer. Quer dizer, em vez de fazer aquilo que Jesus Cristo fez como bom pastor, eu faço aquilo da minha cabeça. Todas as vezes que eu como padre estiver agindo assim, eu não terei nascido no Espírito, e sim nascido da carne. E o que é da carne, até não pertence. E o que é da carne não nos faz herdeiro, não me faz co-herdeiro com Cristo. E não me faz de boca cheia clamar, Abá, ó Pai. E portanto, se somos filhos, também com Cristo e em Cristo haveremos de reinar. E quando eu como sacerdote, como padre,
ao invés de agir em persona Christi, e na pessoa de Jesus Cristo eu ajo na minha própria pessoa, eu não estou indo anunciar o Evangelho conforme o mandato de Jesus. Porque quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, do céu e da terra, na terra, e, portanto, estou vos mandando, estou vos dando uma missão, não é em vosso nome. Você que é coordenadora do apostolado de oração, você que é presidente do apostolado de oração na comunidade, na paróquia, em todo e qualquer lugar, você não vai em seu nome, você vai em nome de Jesus. Você vai levar a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Você vai levantar a bandeira do apostolado de oração. Você não vai para aparecer. Você não vai para dizer, eu sou eu fiz, eu faço. Antes, pelo contrário, você deve fazer como Maria, que disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou o servo do Senhor, mandai-me para onde você quer que eu vá. Senhor, eu estarei disposto para ir. E lá vamos levar o Evangelho, que consiste de fato em espalhar o amor de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Fora disso, meus irmãos e minhas irmãs, é uma perda de tempo. Fora disso, você pode se gastar desde a sua infância, desde a sua juventude, e do apostolado de oração, trabalhando, mas você estará correndo fora da pista, como Paulo disse. Eu tenho medo. É preciso que todos nós, padre, apostolado de oração, ministra, coroinhas, todos nós devemos nos interrogar, como São Paulo disse, eu tenho medo de correr em vão, de correr bem, mas fora da pista. Eu preciso correr, mas dentro da pista. Eu preciso trabalhar, mas dentro do emprego, não fora. Eu preciso caminhar, mas dentro da estrada que Jesus Cristo indicou, que é a estrada do serviço, a estrada da humildade, a estrada da simplicidade. Caso contrário, meus irmãos e minhas irmãs, nós estaremos perdendo tempo. Antes, pelo contrário, a fita que nós trouxemos no pescoço vai servir de uma corrente através da qual nós seremos puxados para o inferno. A casula que o sacerdote coloca será exatamente o manto através do qual o sacerdote será queimado no fogo do inferno. Portanto, o que eu digo para vocês, digo para mim mesmo. Todos nós estamos sendo enviados para anunciar o Evangelho. Todos nós estamos sendo enviados para administrar algo sagrado. Olhemos no passado, o nosso pai Abraão, o nosso Isaac e Jacó. Olhemos para Moisés, como eles conduziram o povo, como Deus esteve presente no meio deles, como Deus foi o protetor, como eles se mantiveram firmes, fiéis e sempre felizes. Firme, forte, fiel e felizes no seguimento de Jesus Cristo. Um membro do apostolado de oração com a cara toda trombuda, um membro do apostolado de oração sempre chateada, sempre nervosa, um membro do apostolado de oração sempre não me toques. Esse não pode ser membro do apostolado de oração. Antes, pelo contrário, deve sair do apostolado de oração, porque apostolado de oração significa o amor, significa a alegria, significa a paz, significa misericórdia, significa a reconciliação. Membro do apostolado de oração que não consegue perdoar, membro do apostolado de oração que não consegue abrir o seu coração para que outras pessoas encontrem um espaço, este está seguindo outra coisa, menos o apostolado de oração, menos o amor. Porque nós dissemos, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Ou é assim, tu nosso encanto, misericórdia, compaixão, bondade, ternura, humildade, mansidão, amor, ou então nós estamos seguindo outra coisa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos parar um pouquinho. Como você está sendo neste movimento do apostolado de oração? Que lugar você tem ocupado? Como você tem exercido? O que você tem feito? No seu lar, na sua casa, como esposa, como esposo, como mãe, como pai, como filho, como avó, como bisavó. Como você tem exercido o seu papel? Tem sido de fato um coração igual ao de Jesus? Pense um pouquinho. Não vá para casa
sem você mudar de atitudes, de comportamentos. Não vá para casa sem você pedir perdão a Deus na pessoa que você ofendeu, sem você pedir perdão ou desculpar a pessoa que lhe ofendeu, porque o coração de Jesus não guarda rancor, não guarda raiva, não guarda ressentimento. O coração de Jesus não condena ninguém, antes pelo contrário. O coração de Jesus abraça a todos. Que o Espírito Santo nos capacite, nos ilumine, nos fortaleça e nos faça de fato homens e mulheres que na humildade e na simplicidade buscam viver a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde habitará os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome da Trindade Santa, façamos nossas preces comunitárias e a cada pedido respondamos: tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. Concedei, Senhor, que a Igreja seja no mundo reflexo fiel da unidade e da vida existente em vós, nós vos rogamos. tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. Tornai-nos fecundos na caridade, na fé e na esperança, os ministros ordenados e leigos, nós vos rogamos. Tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. E enviai o Espírito Consolador e Santificador sobre os seguidores de Jesus, nós vos rogamos. tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. Ajudai as famílias, igrejas domésticas, a viver o amor e a acolhida, nós vos rogamos. Tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. Acolhei as preces que estão no coração de cada fiel aqui presente, nós vos rogamos. Tornai-nos unidos e fraternos, Senhor. Deus de amor, escutai com bondade as súplicas que o Espírito Santo pôs em nossos lábios e dai-nos a graça de fazer sempre a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tua mão esse sacrifício
para a glória do seu nome, para nós bens e de toda a santa igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas dos vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus e Verdadeiro Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Com o vosso Filho único e o Espírito Santo, somos um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e de todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, vós sois santo Deus do universo e tudo criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas santidade a todas as coisas, e não cessai de unir o vosso povo, para que vos ofereça de nascer a pouco só um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Estando para sempre e abraçando o livro da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças deste pão, este sacrifício de vida e santidade. Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício e nos reconciliar convosco. E concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei em nós um favor, Deus Pai Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna pelos vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, o Colégio Universal dos Bispos com o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade o vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nossa Senhora Mediterrânea da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes às palavras de nosso Salvador, instruídos por seus ensinamentos, ousamos dizer: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto ainda a esperança aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Pois eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que vocês entreis em minha morada, mas dizei a palavra e sereis salvos. silêncio do nosso coração, entramos em intimidade com esse Cristo que acabamos de receber. Hoje nós estamos terminando o mês de Maria, mês de maio,
Então, que nós possamos agora, nesse momento, consagrar o nosso coração ao Sagrado Coração de Maria. Ó Senhora minha, Ó minha mãe, eu me ofereço em toda vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vou soltar nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo oferecer, e porque assim só vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me independente, como bem e propriedade nossa. Amém. Amanhã iniciamos então mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E assim como o Padre Mando hoje nos fazia refletir, de que nós somos da família dessa Trindade, fazemos parte da família de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Então consagremos o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus. Eu consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus a minha pessoa e vida, a minha geração e trabalho, para dedicar em gloriosa glória e glória. É minha firme resolução pertencer inteiramente, fazer tudo por seu amor, e renunciar a tudo aquilo que vos possa desagradar. Pelo Cristo e a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi o vosso puro amor tão profundamente em meu coração que eu nunca vos posso esquecer, nem separar de vós. Fazei, enfim, com que o meu nome seja gravado em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço quero viver e morrer. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, seja aqui que me confiou, a piedade divina sempre rege, guarda o governo e ilumina. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso engano, sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso engano, Jesus, nosso humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, Nós temos confiança em vós. oremos. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão do vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com o Pai é bom, o Pai vai criar vida. Se viver com o Pai é bom, o Pai vai que maravilha. Canta glória em seu nome, canta louvor seu amor. Jesus Cristo é vida nova, doarei o teu louvor. Todo dia eu venho ao Senhor Jesus, que foi o filho de Maria, que